Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Oficina de Ideias. Estamos aqui para mais um conteúdo e para mais um vídeo. Hoje nós queremos tratar de um assunto que eu acho muito especial, uma homenagem às mães. Vamos tratar aqui de alguns desafios da mãe e estamos com uma pessoa especial aqui porque ela vai falar da questão de mãe e também não deixa de ser mãe também quando ela se integra ao seu trabalho, ela também tem um papel de mãe. Então é preciso que a gente entenda isso. Vamos tratar de alguns assuntos aqui. Logo vocês vão saber o nome dela, qual é a atividade dela, tá certo? Só queria pedir a você que se inscrevesse no canal, curtisse o vídeo e ativasse o sininho das notificações. Interações rápidas assim, que tem custo para você, tá bom? Quando você se inscreve no canal, você está se habilitando, aliás, você está dando impulso ao canal. Quando você curte esse vídeo, você está dando a possibilidade de outras pessoas assistirem. E ao ativar o sininho, você está se habilitando a receber recado assim para colocar um vídeo novo aqui. É simples, rápido, tem tudo para vocês. E assim nós vamos ter essa possibilidade de interação. Tá bom? Agora nós vamos na vinheta. Bom, estamos aqui com esse intuito de trazer aqui uma homenagem às mães. E nós tivemos o privilégio de convidar uma pessoa que vai tratar de um assunto bem mais profundo. Nós sempre fazemos uma homenagem, mas não é nesse estilo. A homenagem que eu faço no estúdio, gravo um vídeo, mas eu digo que as pessoas estão cansadas com a minha cara. Vou mudar um pouco. Eu resolvi convidar uma pessoa para que trate desse assunto, a gente trata um assunto que vem com mais profundidade, e assim estava trazendo, além de tudo, a homenagem para as mulheres. Porque isso é tão importante, trazer homenagem para essas mães que são guerreiras, maravilhosas. Eu quero agora falar da pessoa que está conosco. Eu queria saber o nome dela, o seu nome, a sua função. O que é que você faz na vida? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. É um prazer estar aqui no canal do irmão, né, Oficina de Ideias, né, com nosso querido professor Edilton. E assim, Meu nome é Isabel, certo? Eu trabalho na escola evangélica como professora e também atendo como psicopedagoga clínica, certo? Tenho um consultório, já estou atendendo, já estou exercendo. E é muito gratificante estar aqui, né, com vocês para compartilhar um pouco dessa experiência, né, de ser mãe. Né? Além de eu ser mãe também, eu também sendo mãe de outras crianças também, que as mães confiam, né? Que eu acho que quando a mãe coloca seu filho na escola, né, principalmente aos pequenos, as crianças pequenas, as mães ali elas estão dando um voto de confiança, né, ao professor. Estão colocando o que é mais precioso na vida delas nas nossas mãos. Né? O irmão Edilton também é professor e sabe disso, né, da importância que é o educar na escola. Né? Então eu me sinto como mãe deles também, né, naquele momento de trabalho. Primeiro, Isabel, eu digo que ser mãe não é uma coisa qualquer, é uma missão que Deus lhe deu. Eu digo que a mulher ela é a única representante de Deus na Terra, porque a mulher tem Deus deu o direito ela conceder. Ela também dá vida. Como Deus dá vida, a mulher também dá vida. E com certeza quem dá vida ama muito aquele que a sua vida. E isso é muito importante, eu acho muito bonito isso. E eu sou fascinado com essas coisas, porque eu digo que. E aí eu junto as duas coisas. Mãe e professor são missão. Né? Professor não é profissão. Às vezes a pessoa diz, não, uma profissão não é profissão, é missão. Professor é missão, porque você entrega a sua vida pelas crianças, e principalmente você que trabalha com crianças, com a parte infantil, e muitas vezes você tem criança ali que tem problemas, tem dificuldades, e você tem que lidar com essa pessoa, e você passa a ser mãe deles também. Essa ter amor, em primeiro lugar, né, para a gente ser mãe também, né? Porque
tem mães e tem genitoras, né? Mas quem é mãe de verdade sabe o amor que tem. A partir do momento que a gente sabe que está grávida, né? Enquanto não cai a ficha, depois que cai a ficha ali, você já ama a criança, independente. Antes de conhecer a criança, você já fica imaginando o cheiro, a cor do cabelo, a cor do olho. Toda mãe pensa nisso, né? Quando está grávida. Então, assim, é um amor incondicional que Deus coloca dentro da gente. É como se Ele dissesse assim, eu vou estender o meu amor. Eu acredito que o amor de mãe é a extensão do amor de Deus. Com certeza. Acho que o resumo é Com isso. certeza, essa é a questão. É por isso que é tão bonito, porque a mãe, ela entrega toda a sua vida para o filho. Ela não tem hora, não tem nada que ela vá fazer que seja superior àquilo que vai fazer para o filho. Vai realmente por amor. Como você falou, tem a mãe e tem genitora. Tem pessoas aí que, infelizmente, não tem uma visão do que é ser mãe. É triste isso, mas acontece. Mas eu queria tratar agora de outro assunto, Isabel. O que consiste você na missão de ser psicopedagogo? Bem, né? Eu já faz algum tempo que eu estou trabalhando, já há muitos anos, como professora. Principalmente, assim, minha área mais voltada para a educação infantil. Eu também sou pós-graduada em educação infantil. E também sou pós-graduada em neuroaprendizagem e práticas pedagógicas. Essa olha só, pessoal. Aqui ao vivo não tem esse negócio, acontece. Então, olha só. Então, assim, isso depois desses dois cursos me fez ver uma visão além ainda da educação. Porque quando você faz uma pós em educação infantil, você começa a enxergar como é que a criança enxerga, é como se você voltasse à sua infância, para poder viver a infância dos alunos também com eles. Então, assim, quando eu estou numa sala de aula com a turma de educação infantil, eu tenho que fazer coisas que eles gostam de fazer. E eu tenho que gostar também. É interessante, Isabel, que eu, na minha vida em sala de aula, eu às vezes encontro professoras que, e alguns até eu bati de frente pelo modo de agir. Porque você não pode lidar como uma profissional ali, você tem que lidar como pessoa, porque você está lidando com pessoas. E ali você tem uma sala de aula, pessoas, crianças e até adolescentes, jovens, e cada um tem um mundo, tem um modo de viver, tem alguma coisa que traz dentro de casa que às vezes não é o melhor, e você tem que saber lidar com isso. Tem que saber lidar com essas coisas para que as pessoas, aquela criançada, aquela juventude, ela possa passar a ter confiança em você. Porque se você não fizer isso, você não vai dar um bom aprendizado, aquela criança não vai mudar, e às vezes a gente vê, infelizmente eu sou muito observador, e quando eu olho assim na sala de aula, eu sou chamado para essas palestras, essas coisas, assuntos de arte mesmo, né, que eu trabalho com arte, então são chamados para isso. E eu aproveito essa oportunidade para também levar alguma coisa de conhecimento para eles nessa linha, porque é interessantíssimo a gente ter essa noção de que a educação é primordial. Tem a educação do lado, que infelizmente os pais hoje acham que tem que jogar tudo para as professoras. Eu vi uma cena uma vez que eu estava logo cedo, porque tinha sido convidado para a primeira turma da manhã, e eu estava lá cedo, porque sempre gostei de chegar cedo para bater papo com a turma, ter uma juventude. Aí chegou uma mãe lá com uma criança de colo, mamadeira, um monte de coisa, toda arrumada. Aí a professora disse, pô mãe, o que está acontecendo? É para eu deixar ele para ele sair. Mas a gente tem a obrigação de dar até a comida para ele, você tem que dar comida a você, senão você tem que fazer. Vamos resolver a minha coisa. E joga lá a criança, se você não tiver conhecimento, você não vai ajudar essa criança. Ela está sendo jogada lá, e a mãe que devia, a genitora que devia ser mãe, também não sendo, né? E isso traz uma responsabilidade muito grande para você. Infelizmente, assim, não são todas as crianças, mas assim, devido ao ritmo que o mundo está,
infelizmente, alguns pais, algumas mães estão deixando um pouquinho de lado seu papel, principalmente na questão do caráter da criança. A formação do caráter não é obrigação do professor, né? Isso aí os pais têm que dar em casa. Ah, mas eu sou mãe solteira. Ah, mas eu sou pai sozinho. Mas no seu exemplo você tem que ir educando. Por exemplo, quando a criança ela erra com um coleguinha na escola, o que é que o professor faz? O que eu faço? Eu vou chamar as duas crianças, faço a criança que errou, levo ela a uma reflexão sobre o que ela fez e depois peço para ela pedir desculpa. Mas tem criança que, assim, de uns tempos para cá, o que é que eu pensei que está mudando? As crianças estão criando tipo uma resistência e pedir desculpa. É como se elas achassem que não tem nenhuma obrigação de pedir desculpa, como se isso não fosse ensinado em casa. E não é ensinado mesmo. Porque eu penso assim, muitas vezes com meus filhos, eu fazia alguma coisa que depois eu entendia que não era o melhor, eu pedia desculpa a ele. Eu não tinha vergonha de pedir desculpa a ele. E isso ajuda a criança assim, a viver numa sociedade com uma visão melhor. Exatamente. Tem muitas crianças aí que, infelizmente, saem por um caminho muito perigoso, porque os pais tratam com frieza, muitas vezes com grosseria, e a criança está aprendendo o que com isso? E chega na escola, só Vai passar aquilo que reflete. aprendeu em casa. Exatamente. E assim também, os pais, eles pensam que tudo é para o professor, tudo é para o professor. Não, o professor está ali para ajudar os alunos a se socializar, a viver em sociedade. Porque essas crianças são as crianças hoje, mas daqui a 20 anos, daqui a 10, 15 anos, essas crianças vão estar entrando no mercado de trabalho. Como é que elas vão conviver se elas não conseguem conviver bem na sala de aula? Como é que elas vão ter essa convivência? Então, assim, o que me despertou para psicopedagogia também foi estudar mais aprofundadamente essa parte aí do emocional, como o cérebro funciona, como ele aprende, como ele desaprende, o que é que leva a desaprender. Então, assim, eu vejo hoje que os alunos assim, precisam de muito mais atenção, principalmente das mães e dos pais, em questão de aprender em casa. Tem criança que não junta nem o próprio brinquedo. E aí? Eu queria agora mudar um pouquinho de assunto, depois a gente volta a esse assunto, mas eu queria agora falar com a Isabel mãe. O que é ser mãe, Isabel? Bom, ser mãe, pra mim, primeiramente é assim, né? Amar meus filhos, mas também colocar eles de pé para caminhar na vida. Né? Eu não posso estar afastando as coisas do caminho deles. Tipo, não, eu vou preparar aqui para ele não ter esse problema lá na frente. Não, eu tenho que deixar meu filho, minha filha, eles errarem, aprender com os próprios erros, certo? Eles têm que aprender a ouvir o não, né? Principalmente de criança, né? As crianças precisam aprender o não. Por que há tanta gente com depressão? Porque essas pessoas, muitas vezes, não estou dizendo que é todos os casos, mas tem pessoas que tiram sua própria vida porque ouviu um não do namorado, ouviu um não da namorada. Será que o pai e a mãe preparou esse jovem, essa jovem para ouvir um não? A gente tem que deixar nossos filhos chorarem. Certo? Quando não puder comprar uma coisa, não vai comprar porque não posso e pronto. E se quiser chorar, chore. Deixa a criança chorar, que isso é importante. Eu acho que ser mãe é isso. Certo? Na escola eu tenho meu limite. Eu sou professora, eu amo eles. Eu vou cuidar deles, né? E tipo, se for preciso, eu dar a vida pelos meus alunos ali naquele momento, para tirar eles de alguma situação de risco, eu vou me arriscar. Com certeza, porque eu acho que toda mãe que é mãe tem esse instinto de uma super heroína, né? Mas assim, eu não posso dar esse limite que cabe aos pais dar, eu não posso dar ao aluno, né? O aluno.
Eu não posso. O que eu posso fazer contornar ali a situação que é acontecida em sala de aula, mas impor um limite de dizer assim, disciplinar, isso aí é o papel do pai e da mãe, e não do professor. Agora, numa outra visão. Queria falar alguma coisa? Numa outra visão. Você falou de ser mãe. Agora, você é mãe, mas também filha. Como é que você vê sua mãe? Minha mãe, eu vejo assim, ela é bem rígida comigo. Mas assim, mas eu agradeço a Deus por sempre ela ser tipo uma mãe chata. Porque também eu já vi uma reportagem que fala que filhos que têm mães chatas são filhos de sucesso, né? E assim, o sucesso não é você ter publicidade, não. O sucesso é você conseguir viver sua vida sem depender do pai e da mãe, sem depender tanto de outras pessoas. Uma vez a diretora conversando comigo, né, ela disse, olha, o que você puder aprender, aprenda, para não depender de ninguém. Porque às vezes a gente, eita, eu não consigo trocar um pneu de um carro, então eu vou esperar por alguém que sabe. E será que minha necessidade naquele momento eu vou poder esperar? Então assim, a gente tem que, assim, eu agradeço a Deus por minha mãe, né? Ela sempre foi muito guerreira, né? Criou a gente tudo direitinho. Claro que muitas coisas ela não podia dar, né? Mas o essencial ela deu, ela e meu pai, principalmente questão de caráter, né? Meu pai nunca foi muito assim, presente em casa, mas assim, questão de moralidade, sempre ele ensinou a gente. Sabe, ele dizia assim, muitas coisas ele falava, mas uma delas ele dizia assim, olha, pobre só tem um nome. Se você sujar seu nome, você não tem mais nada. Porque ele quis dizer o quê? Que não era pra gente envergar ninguém, era pra gente pagar as contas direitinho. Então assim, minha mãe, eu fui criada assim, muito firme, apanhava quando precisava, e eu agradeço a Deus por isso. E graças a Deus, que eu saiba, eu não tenho nenhum trauma em relação a isso. É interessante isso, porque eu também tive uma mãe, não era chata. Era chato 2 vezes. Mas eu agradeço por isso. Meu pai nos amava de uma maneira espetacular, mas ele, como a mesma coisa, talvez que a maioria dos pais seja assim, ele era um pouco ausente. Meu pai era era aquela formiguinha que levava para casa. Ele fazia tudo para, nas suas possibilidades, conseguir o básico da gente. Ele só tinha o básico mesmo. Mas hoje a gente vê uma coisa muito interessante, que as crianças já nascem, já começam a aprender a achar que é o dono do pedaço, dono da casa, ele que manda. E os pais acham bonitinho e deixam. Depois, não é assim, porque eu entendo que, se for ao contrário, você pode discordar e orientar, eu entendo que a criança, ela até os 7 anos, ela está formando seu caráter. A partir daí, ela vai desenvolver aquilo que ela aprendeu nos 7 anos. E muitas vezes a gente vê, meu menino, por exemplo, ele foi para o colégio 7 anos de idade. A gente trabalhou ele sempre numa situação que ele tinha caneta, tinha papel, tinha tudo à disposição dele, livros, possível que podia ter. E foi aos 7 anos para a escola. E esses 7 anos, eu não me arrependo do que a gente passou para ele. E hoje eu agradeço a Deus, né, porque meu filho, a mãe dele está aí, ela sabe. Eu acho que eu agradeço a Deus pelo filho que eu tenho, pelo modo dele ser. E isso foi os primeiros 7 anos que ele viveu. E hoje as crianças nascem e já começam a mandar. O pai e a mãe não podem falar nada, não pode dizer não. Eu ia para o supermercado e levava ele. A gente ia para o supermercado e ele ficava, às vezes pedia alguma coisa, eu dizia, não, agora não posso dar. Mesmo que eu chegasse em casa e voltasse a comprar, mas naquela hora eu não dava. Para ele entender, eu dizia, não tenho condição de comprar agora. E ele nunca fez desrespeito para a briga, sabe? Então, eu preciso que a gente tenha limite para os filhos. E como nós temos que ter limite para os filhos, os pais também têm que ensinar a dar limite para eles,
Só que na escola não tem para tanto trabalho. E assim, irmão, essa questão aí é muito perigoso quando o pai e a mãe, ele não se coloca como uma autoridade para o filho. Porque, querendo ou não, ninguém é melhor do que ninguém. Não estou dizendo aqui que os pais são melhores, não. Estou dizendo assim, que tem que haver uma hierarquia, né? O pai e a mãe são as autoridades maiores no lar. Então, se o pai e a mãe entregam o controle do seu lar para o filho, poxa, o filho é uma criança, ele não sabe nem o que é que ele quer, nem a consequência. Justamente. Então, a gente tem que, nós como pais e mães, a gente tem que dar o limite, tem que colocar por regras e, principalmente, ensinar o que você quer que seu filho aprenda para a vida. Por quê? Porque você ensina que Deus existe. Aí, para o seu filho e sua filha. Aí chega na faculdade, né? Essa vida toda chegou na faculdade, lá vai ter professores que não acreditam em Deus, que vão questionar os alunos. E aí, se você não ensinar seu filho, se você acredita que Deus existe, mas você não ensinar seu filho que Deus existe, como é que ele vai estar preparado? Quando chegar em uma faculdade, questionarem ele. Vai dizer, não, meus pais acreditam em Deus. Mas nem ele vai saber se ele acredita. Não tem como segurar essa tese. Dessa forma. E assim, nós temos que preparar nossos filhos em casa. O lar tem que ser o centro. Por isso que na Bíblia diz, né, que a mãe ali ela é como uma árvore, né? E os filhos são os frutos dessa árvore. Então essa árvore ela tem que estar alicerçada num lar de amor, num lar de intimidade com Deus, porque no mundo que a gente vive, se a gente não tiver Deus, o nosso coração não estiver buscando a Deus, seja em qualquer religião que você esteja, certo? Se você não ensinar de Deus para o seu filho ou sua filha, como ele vai enfrentar as dificuldades desse mundo? Né? Eu fico muito feliz que eu não sabia, a gente vai aprendendo com a vida, eu não sabia que você tinha essa bagagem toda. Você não fala, não diz nada, mas eu fiquei surpreso. Quando eu lhe convidei, eu já sabia que tinha alguma coisa para tirar daí. Mas não sabia que era tanta coisa, sabe? E eu fico muito feliz com isso, porque a gente tem trazendo alguns assuntos que corriqueiramente a gente não traz, e esse é o meu objetivo. Então, nós temos esse objetivo de trazer conhecimento. Eu digo sempre o seguinte, nós temos que crescer na graça, mas também crescer no conhecimento. Porque se nós não tivermos conhecimento, nós somos escravos. E quando a gente aprende, a gente vai buscando aprender, a gente vai se libertando de algumas coisas. É por isso que eu acho a mãe um ponto primordial para a vida do filho. O pai, ele está fora, trabalhando fora, geralmente só chega à noite, cansado às vezes, e geralmente o pai, quando chega em casa, quer assistir uma televisãozinha, e não dá muita atenção, que precisa dar atenção ao filho, não é só a mãe, o pai também tem que ser presente, mas a mãe é um ser que eu volto a dizer, é o único ser que eu posso dizer que ela é representante de Deus. É um ser que concebe. O dom de conceber é uma coisa maravilhosa. E o homem jamais vai saber disso. Jamais vai saber disso. Por mais experiência que ele tenha, precisa ser um médico, tem conhecimento na área, mas ele não tem essa bagagem de chegar e dizer, eu conheço a mãe. Não, não é coração de mãe. Essa mãe é especial. Eu acho que o coração de mãe é uma carreta, sabe todo mundo. Então é assim que eu vejo. Portanto, eu fico muito feliz com isso, e saber que a gente, primeiro, nós cristãos ainda defendemos algumas bases. E essa base que a gente defende está justamente buscando levar conhecimento para nossos filhos. E eles não perdem nada com isso, só ganham. Então, eu fico feliz por isso, e eu vou dizer a você, quero outras oportunidades. A gente possa tratar de assuntos específicos, entendeu?
porque eu entendo que você mostrou-se capaz de trazer muitas coisas que as pessoas precisam ouvir. E muitas vezes a gente não fala, e outra coisa, a gente cobra muito, mas não faz nada para as pessoas. Então, preciso que a gente cobra, mas dê condições da pessoa fazer. Porque, infelizmente, o mundo ele está de uma maneira que só está trazendo, primeiro, o mundo mostra para você que você pode tudo, que você faz tudo, que você não depende de ninguém, os filhos totalmente livres para fazer o que quer, e isso não é liberdade, isso é libertinagem. E você passa a ter um filho que você não domina mais. Eu vejo crianças que mandam nos pais, os pais não dizem não. Então eu preciso ter essa consciência, e a consciência de mãe é maravilhosa. Muita coisa assim, sabe? Assim, eu acho assim, que eu me acho muito independente, assim. Né? Eu sou um pouco, eu me acho assim, não é toda mulher, né? Assim, eu gosto de trabalhar. Quando eu casei, meu esposo disse logo, ó, tu não vai trabalhar. Eu disse, eu vou trabalhar, se a gente for casar, disse logo, porque eu não vou parar de trabalhar. Eu disse, não, mas não precisa e tal, porque minha mãe não trabalha, meu pai sempre trabalhou, isso. Eu disse, não, mas só que eu quero trabalhar. Porque eu não me imagino sem trabalhar. Sabe, eu amo criança, eu amo o que eu faço. Só que assim, eu vejo essa dificuldade dos pais e das mães super proteger seus filhos. E assim, quando a gente, no nosso tempo, né, irmão, a gente não tinha essa super proteção. E a gente aprendeu muita coisa com os espinhos da vida. Né? E nem por isso, graças a Deus, estamos aqui, né? Sobrevivemos, graças a Deus, pela graça de Deus. Então, assim, que você, mamãe, que está assistindo esse vídeo, você pai, que você possa ser um guerreiro, uma guerreira na vida do seu filho. Mas não como super protegendo, mas como ensinando a ele a caminhar no caminho certo, né? A cair, mas levantar e não deixar que ele, na primeira pedra que ele encontra, ele se desanime e ficar ali. Não, levante ele e faça ele crescer assim, emocionalmente. Prepare seu filho emocionalmente. Eu acho que isso é muito importante. Precisa, primeiro, os pais não são donos dos filhos. Os pássaros, eles têm seus filhotes, e daqui a pouco ele empurra do ninho para que ele vá viver, aprenda a voar, aprenda a viver sua vida. Muitos animais fazem isso. O animal que é irracional tem mais consciência da vida do que a gente. Olha, seu filho você não é dono do seu filho. Você teve o privilégio de trazer um filho para o mundo. É um privilégio muito grande. Mas você não é proprietário dele. Então, nessa condição a gente tem que ter o pensamento de que precisa-se dar liberdade com responsabilidade. A gente saber ter responsabilidade das coisas e assim tocar a sua vida. Porque mais tarde ele não vai estar batendo cabeça por aí. E lembrando, né, que nós somos meros mortais, né? A qualquer momento a nossa vida pode ser selada. E aí, como é que vai ficar os nossos filhos? Que a gente criou tão dependente, a gente criou eles, fazendo tudo por eles. Né? A gente tem que ensinar eles a fazer o que a gente faz. Minha avó, ela sempre foi uma mulher muito guerreira. Criou minhas tias, minha mãe, com aquela garra de ensinar, de colocar eles para fazerem as coisas, sabe? Ensinava tudo. Eu me lembro que quando eu era criança, a gente ia para o sítio, minhas tias, todas elas faziam pamonha, canjica, munguzá. Cada uma sabia o que era para fazer. Não tinha briga, não tinha que vai fazer isso, não. Cada uma já ia para a sua casa. E todas elas faziam tudo com muito carinho, muita assim, qualidade. Então, a gente possa dar o nosso melhor em tudo que for fazer. É muito jovem, pode até discordar do que eu vou falar agora, mas nós somos da geração ouro, geração especial. E que esse jovem possa entender isso, passe assim também a geração especial. Porque eu acredito na juventude, acredito que ela tem potencial, mas em algumas coisas ela precisa entender que precisa de ajuda. Busque ajuda mais velhos, busque orientação, conselhos, que é importante. E para encerrar, porque senão a gente vai passar o dia todo aqui,
eu queria mais uma vez trazer para você a questão mãe. O que você tem que dizer agora para as mães que estão ligadas? Vizinhos, eu queria deixar para vocês um versículo que está lá na Bíblia, que eu gosto muito, é Romanos, capítulo 12, verso 12, que diz assim: sede perseverantes na oração, tem paciência na tribulação e esqueci. É melhor mesmo. Leia, é bom. Eu vou deixar para pode pensar que vocês você está inventando. E a um Bíblia está falando. versículo na Bíblia, Olha tá aí. certo? Então lá no livro de Romanos, deixa eu achar aqui. Romanos. Escolher a Bíblia. Porque as pessoas vão entender que está se lendo, não está se inventando. Deixa eu pegar o meu óculos. Romanos, capítulo 12, verso 12, que diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Uma oração de mãe jamais será esquecida. Deus jamais vai esquecer da oração de uma mãe. Mesmo que eu e você venhamos a falecer, mas aquela oração que um dia eu e você oramos pelos nossos filhos, Deus vai ouvir e vai guardar no coração dele. No momento certo ele vai conceder a bênção que a gente pede para nossos filhos. Então, sempre entregue seus filhos nas mãos de Deus. Sempre ensine sobre Deus aos seus filhos, porque o nosso refúgio nesse mundo nós só vamos encontrar debaixo das asas de Deus. Em outro lugar não tem. Não tem um acolhimento melhor do que os braços de Deus para cada um de nós. Bom, Isabel, eu quero agradecer por tudo isso, por esse momento. Fique certa de que outros momentos que nós vamos ter, trazer assuntos mais específicos. E dizer para as mães que parabéns. Eu já não tenho a minha já dorme, mas é uma mãe que eu não esqueço também, com todo o jeito dela, sem uma instrução maior, claro, mas que foi uma mãe que soube ensinar. Então eu agradeço muito pela mãe que eu tive e agradeço pela mãe que meu menino tem, meu filho tem. Agradeço também porque é importante isso. Meu filho é o que deve muito à mãe que teve, muito cuidado. Eu fui muito mais ausente, que é normal, eu sou mais ausente, mas ela é uma mãe que é exemplo. Então, parabéns a todas as mães, muito obrigado por assistir esse vídeo e com certeza nós estaremos aí trazendo outras novidades para vocês. E Isabel vai voltar, viu? Feliz Dia das Mães para vocês. Que Deus abençoe a cada uma de nós.